Shalom, queridos. Graças a Deus estamos aqui com mais um capítulo do livro de Êxodo, capítulo 17. Tem como título A Água da Rocha em Refidim. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. Mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: Dê-nos água para beber. Moisés respondeu: Por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: Porque você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós e a nossos filhos e nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: Que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: Passe adiante do povo, leve com você alguns dos anciãos de Israel, leve também um bordão que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Mais um fato interessante, né? Interessante para se ver e não copiar, não é? Mais uma vez está o povo aqui murmurando, falando, depois de tudo que viu, de tudo que Deus fez. Qualquer dificuldade murmurava. O que é aconselhável para nós? É repetir o erro desse povo ou, como filhos de Deus, escolhidos de Deus e entregues ao Senhor Jesus Cristo? E Jesus falou que de maneira nenhuma, ele lançará fora aqueles que Deus entregou para ele. Você tendo consciência desse amor incondicional de Deus, o que vai fazer? Vai fazer a mesma coisa? Porque o povo viu maravilhas e está fazendo isso, repetidas vezes murmurando. E nós? Qual a maravilha que nós vimos? Além de termos a Bíblia como testemunha de tudo que Deus fez, de Gênesis, Apocalipse, ainda temos a consciência de que Jesus Cristo se cumpriu, Gênesis 3,15, Jesus Cristo veio, deu a vida, derramou seu sangue por nós. De todas as maravilhas de Deus, tem alguma maior do que essa? Então nós somos um povo privilegiados, que Deus nos escolheu, entregou a Jesus Cristo. Jesus não vai nos lançar fora. Tem alguma coisa para a gente murmurar? Então, que esse exemplo, a Bíblia não tem nada em vão. Todas as coisas negativas para você ficar atento, vigilante e não cometer nada daquilo que é negativo. E tudo que é positivo é para nós estarmos fazendo para glorificar o nome do Senhor. Então, mais um capítulo, mais uma lição. Vamos continuar com o subtítulo. A partir do versículo 8 tem um subtítulo que diz: Os amalequitas atacam Israel. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué: Escolha alguns homens, vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém, Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam.
Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele, para que Moisés se sentasse, e Arão e sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isso para a memória, num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de O Senhor é minha bandeira. E disse: porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas de geração em geração. Então, temos mais alguma lição por aqui? Nós temos uma lição. Moisés era o líder, o profeta, aquele que era amigo de Deus, que conduzia esse povo. E você vê que precisou de ajuda. Então, uma lição para toda a igreja, para todos nós. Os servos do Senhor que estão na frente do povo, que estão na frente da igreja, todos eles, pastores, bispos, missionários, apóstolos, eles não são deuses. São homens escolhidos por Deus para conduzir o seu povo. Naquele período, o povo de Israel. Agora, conduzir a igreja de um modo geral. E o que nós vimos aqui que foi necessário que houvesse alguém que estivesse ao lado deles, e estivesse com aquele ato profético, levantando as mãos dele, que hoje nós podemos trazer para nosso dia a dia como oração, intercessão de todos que estão debaixo da nossa direção, que estão debaixo da nossa autoridade. Nós somos apenas os representantes de Deus, mas o Senhor requer que todo o povo esteja junto, que esteja intercedendo, porque nós não somos deuses. E o povo precisa interceder. Quanto mais ajudar ao líder, mais estará sendo a bênção sobre as nossas vidas. A igreja, o reino de Deus só pode ser ampliado se houver esse conhecimento, esse entendimento de que os líderes não são Deus. Eles precisam que todos estejam juntos, não somente na intercessão, mas colaborando em toda a obra do Senhor. Não pode deixar que os líderes fiquem sozinhos. Graças a Deus que teve as mãos de Moisés foram levantadas, porque ele já estava cansado. E todos perceberam isso. Arão e sustentaram as mãos dele. Quais são os Arões e os que vão estar fazendo isso? Todos. Todos. Em cada área, cada necessidade do líder está junto, para que o nome do Senhor seja exaltado e para que nós possamos vencer as batalhas. O reino das trevas são unidos. Eles são unidos. Os filhos das trevas são unidos. Ajudam um ao outro em tudo para ver o mal. E nós precisamos ajudar uns aos outros para ver o bem, para ver o reino de Deus crescer. Então, que seja essa lição tirada desse capítulo 17, mais uma lição aqui. Que nós precisamos olhar para o líder e saber que ele não é um super-homem, nem uma super-mulher, que todos devem estar com o propósito de ajudar não só na intercessão, mas em qualquer situação que for preciso ser ajudado. Bem, nós estamos no capítulo 17, mas temos aqui o capítulo 18 que ainda dá para nós falarmos. O capítulo 18 mostra Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo, ouviu como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, foi até ele, levando consigo Zípora, a mulher de Moisés, depois que este havia enviado até ele, juntamente com os 2 filhos dela. Um dos filhos se chamava Gerson,
Mas Moisés tinha dito: foi peregrino em terra estranha, por isso que teve esse nome. E o outro filho foi chamado Eliezer, pois Moisés tinha dito: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Então, estava Jetro, aqui é o capítulo 18, que eu estou juntando aqui o capítulo 17, porque eu estou vendo que há tempo para a gente fazer os dois capítulos, pelo fato de que o 17 foi pequeno. Então, o Senhor, Moisés, deixou com seu sogro, a sua esposa e seus 2 filhos. Vocês viram a tarefa, a obra, a grande obra que Moisés tinha desde que saiu lá de Midian, do deserto de Midian. Então, foi necessário por um tempo. Mas Jetro, vendo que Deus estava dando vitória a Moisés, ele já estava com a obra de Deus bastante ampliada, ele achou que já era o momento de entregar a esposa e os filhos. Você sabe que o Senhor prioriza a família. O líder precisa estar com sua esposa e com seus filhos. Há um tempo, como aqui aconteceu, em que foi necessário se afastar, mas não em um tempo tão demorado que não haja o suprimento da necessidade do esposo e dos filhos de estar com seu pai. Ou vice-versa, nem a mãe pode ficar distante o tempo todo, nem o pai. Ambos são importantes e devem estar juntos. E Deus mostra isso colocando no coração de Jetro para ele ver a necessidade de levar a esposa, a Zípora, que era sua filha, e os 2 filhos de Moisés para ir ao encontro deles. Então Moisés, aqui continuando já no versículo 7, Moisés foi ao encontro do sogro, inclinou-se e o beijou, indagando pelo bem-estar um do outro, e entraram na tenda. Moisés contou a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todas as aflições que enfrentaram no Egito e como o Senhor o havia livrado. Jetro ficou contente com todo o bem que o Senhor havia feito a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios e da mão do faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou esse povo das mãos dos egípcios quando agiram arrogantemente contra o povo. Lembrem por que Jetro está dizendo isso? Porque Jetro era sacerdote em Midian. Midian são os futuros inimigos de Israel. Você sabe que Midian veio da origem de Midian, os midianitas vêm da origem de Midian, o filho de Abraão, com a sua segunda mulher, que foi a Quetura, e que ela era segundo as informações dos teólogos, ela era uma árabe. O nome dele é Quetura porque está derivado de incenso, e provavelmente uma vendedora de incenso. Foi esta mulher que Abraão casou, mesmo tendo consciência que o seu filho Isaac deveria casar com alguém da parentela, mas ele não se atentou para isso. E aqui vemos os resultados. Midianitas, que foi o povo originado de Midian, filho de Moisés, e lá adiante vocês veem o trabalhão que ele vai dar para o povo de Deus. Mas aqui o sacerdote de Midian está sendo alguém que reconhece que o Deus de Moisés é o Todo-Poderoso. Com todas as notícias que ele ouviu da boca de Moisés e pela boca do povo, ele está feliz entregando a sua filha para Moisés, de volta, né, que estava lá somente, porque você sabe, já pensou esse período todo que Moisés estava nessa luta com mulher e filhos do lado, aí era necessário dar um tempinho, né, mas agora chegou o momento deles estarem juntos. E você vê nesse capítulo, não estou lendo versículo por versículo, mas vocês vão ler, não é? Aqui o tempo do vídeo não pode ser demorado, tem que ser de pouca duração. Mas vocês vão ler e aqui vocês já veem que começou as células, macrocélulas. Israel foi formado em células, por isso que é um povo próspero, um povo abençoado, porque Deus escolheu um método maravilhoso de crescimento. Esse é um método de crescimento com eficiência, porque um líder para cada célula
e um líder geral, que no caso de Moisés, que iria ouvir somente aqueles casos que aquele líder não pudesse resolver. E Jetro fez isso porque viu que Moisés estava desfalecendo de tanto trabalho, aquela fila de pessoas para Moisés estar vendo os problemas, do menor problema ao maior. E Moisés e Jetro foi usado por Deus para aconselhá-lo a fazer assim, pegar pessoas que ele via que tinham capacidade para liderar e formou células. Vamos dizer que eram macrocélulas, mas de qualquer maneira eram células. E isso nos alegra em saber que estamos no ministério apostólico, Filho de Jerusalém, nós do ministério estamos numa igreja em célula, no modelo dos 12, então estamos no caminho certo, a doutrina certa, porque Deus começou com 12, Deus começou a nação israelita com 12 tribos, e nós vemos também a parte das células aqui no capítulo 18 de Êxodo. Vimos como foi, porque é escolhido o número 12, não é um número da plenitude, é bíblico, e estamos vendo também que ter células é bíblico. Então, que nós possamos, cada discípulo que está aqui nesse discipulado, cada discipulador, entender que a igreja, o ministério vai crescer poderosamente, vai prosperar poderosamente, vai estar no caminho certo de Deus, sem erro, sem dúvida nenhuma, não tem como errar se fizer desse jeito, porque está na Bíblia. Está na Bíblia. Então, não só o discipulado de 12 semanalmente, mas quantas células você tem? Quantas células você tem, meu querido discipulador? Se você me disser que tem uma, já alegra meu coração. Mas que não seja somente uma, que sejam várias células, que cada rua tenha as igrejinhas do Senhor. Isso faz crescer a obra de Deus na terra. Se na sua rua tiver pelo menos uma célula que você abriu para poder conquistar a sua vizinhança, glórias a Deus. O ideal é que em cada rua, em cada casa, a igrejinha, aquele grupo de filhos de Deus que estão atraindo outros filhos, outras pessoas para Jesus Cristo. Então é bom, não se esqueça que esse capítulo 18 nos deixa um estímulo para a gente ver como fazer o reino de Deus crescer. O Senhor é a sabedoria da sabedoria, o nosso Deus. Quando Ele colocou no coração de Jetro para isso ser feito, porque era necessário. E foi muito bom para Moisés, muito bom para crescer o povo de Israel e muito bom para hoje nós como igreja crescermos também. Estamos numa igreja em célula no modelo dos 12. Façamos jus a esse nome. Vamos ser fiel ao nome. Cadê as células? Cadê os discipulados? Já estamos aqui com o discipulado com eficiência, graças a Deus. Sempre foi bom, mas agora está bem melhor, não é? Graças a Deus. Está bem melhor, porque a tendência do ser humano é assim, ir vendo os erros e procurando os acertos. Não estamos perfeitos, nunca, mas estamos no caminho da perfeição. Nunca perfeito, mas sempre no caminho da perfeição, que é o Senhor Jesus Cristo. E Ele está nos ensinando. E aqui é um capítulo que você pode gravar direitinho e no seu coração você vê logo onde é que você vai abrir uma célula. Não é só discipulado. O ministério é a igreja em célula no modelo dos 12. Então, vamos ver nossas células também. Estamos aqui deixando a lição do capítulo 18, que é abrir células. Claro que você não vai fazer isso assim aleatoriamente. Você vai conversar com o seu pastor, com o seu missionário, com o seu bispo, com o seu líder, para poder lhe orientar em tudo isso. Não se pode abrir uma célula de qualquer jeito. Tem um líder, tem um co-líder, tem muita coisa para se ajeitar. O importante é que você se interesse por isso e saiba que isso é da parte de Deus. Não começou na nossa cabeça, começou na cabeça do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Quando colocou na mente de Jetro para que fosse feito isso com o líder que é elogiado pelo Senhor Jesus. Começou com Moisés, que Jesus cita tanto quando está aqui na terra. Então não foi um líder qualquer, era uma pessoa que trabalhava com fidelidade a Deus, mas precisava de ter essa alerta, essa iniciativa de aprender a dividir o povo em células.
Então, hoje, mais um estímulo para nós. Nós também estamos sendo alertados pelo nosso Deus para a gente continuar a obra que já foi estimulada e que a gente de vez em quando dá para trás. Vamos prosseguir com as nossas células em nome de Jesus. Lição do capítulo 18, as células. Lição do capítulo 17, vocês já viram que foi o líder ser ajudado também, né? Que todos os capítulos tá focando Moisés ser ajudado, como aconteceu aqui quando houve a guerra com os amalequitas, Moisés foi ajudado. Então, 2 lições maravilhosas para nós. A Bíblia só traz lições maravilhosas. O nosso Deus deixou a palavra dele para mudar a nossa história, nos aproximar cada vez mais dele. Basta dizer que a palavra é o próprio Jesus, como está escrito em João capítulo 1, versículo 14. Então, vamos em frente? É Jesus 24 horas por dia. Glórias a Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.